Vamos falar sobre aumento da atenuação pulmonar. Quando eu falo aumento da atenuação pulmonar, eu estou falando de uma doença do espaço aéreo. Quando eu falo espaço aéreo acometido, eu estou falando dos sacos alveolares. Os sacos alveolares eles vão estar preenchidos, causando aí esse aumento da atenuação pulmonar. Mas o que vai ocupar esse espaço aéreo? Ele pode ser ocupado por transudato, ele pode ser ocupado por sangue, como na hemorragia pulmonar, por exudato, como na pneumonia, por neoplasias, por células neoplásicas, como na adenocarcinoma, por materiais estranhos. Eventualmente pode ingerir aí, broncoaspirar e pode ter uma ocupação do espaço aéreo, por exemplo, por óleo mineral. É uma possibilidade. Então, como que eu vou diferenciar na imagem? Tá aí, pessoal, você não diferencia. Consolidação é consolidação em qualquer lugar. A gente tem uma consolidação causada por pneumonia bacteriana, causada por linfoma, causada por adenocarcinoma e causada por edema pulmonar. O que muda é o material que está ocupando o espaço aéreo, tá certo? No caso da pneumonia, a gente tem um exudato. No caso do linfoma, a gente tem células neoplásicas. No caso do adenocarcinoma, a gente tem células neoplásicas. No caso do edema pulmonar, a gente tem transudato. Então, como que eu acerto as questões da minha prova e como que eu tenho uma rotina clínica quando eu me deparo com a consolidação? O principal é a história clínica que ele vai te dar e que você vai colher antes de laudar o seu exame. Se ele te dá um laboratório infeccioso, provavelmente é uma pneumonia. Você tem que diferenciar as fases, se é uma fase aguda ou uma fase crônica. Esse paciente com SOR com hemoptise, como que está a imunidade desse sujeito? Ele é imunossuprimido ou não? Ele teve presença, ele teve exposição a alguns antígenos, como a presença de mofo ou pássaros? Ele tem alguma doença pré-existente que fale para a gente a favor de alguma comorbidade que eu posso pensar? Por exemplo, o paciente começou a evoluir com vidro fosco, mas o paciente tem AIDS. Eu vou lembrar aí de uma pneumocistose, opacidade de vidro fosco, bilaterais, simétricas, distribuição mais central, tá bom? Agora fique esperto. Para a prova, eu quero que vocês lembrem disso aqui, da densidade. Vamos diferenciar aí quando uma consolidação pode ser hiperdensa e quando a consolidação geralmente tem atenuação de gordura. Primeiro, eu queria discutir para vocês a diferença de vidro fosco e consolidação. Quando eu falo vidro fosco, eu tenho um preenchimento parcial dos alvéolos. Eu tenho uma ocupação parcial desse espaço aéreo. Como que eu sei que é uma ocupação parcial? Eu ainda vou conseguir identificar tramas vasculares, tá certo? Na minha tomografia computadorizada. Veja bem, pessoal, eu falo de opacidades em vidro fosco quando tem preenchimento parcial. Isso é um conceito da tomografia. Principalmente nessa época de Covid, a gente viu radiografias falando de opacidade de vidro fosco e isso não existe, tá bom? A gente fala de opacidade de vidro fosco na tomografia, que a gente tem uma obliteração parcial dos alvéolos, onde a gente consegue ainda identificar as tramas vasculares na tomografia. Diferente da consolidação. Na consolidação, eu tenho um preenchimento total dos sacos alveolares, um preenchimento total dos alvéolos e eu não consigo mais identificar, eu tenho um obscurecimento dos trajetos vasculares. A gente pode ter ainda alguns broncogramas aéreos aqui, porque a gente tem uma doença de espaço aéreo. A gente não tem acometimento das vias aéreas na grande maioria das vezes, tá bom? Então, do espaço aéreo a gente tem consolidação, mas as vias aéreas, os bronquíolos e os broncos segmentais ali ainda continuam pérvios. Então, isso forma um sinal do broncograma aéreo. Pessoal, veja bem uma questão do CBS de 2021, falando de um paciente que teve uma radiografia simples do tórax, com aumento homogêneo da atenuação do parênquima, que obscureceu as margens dos vasos e aparece lá as paredes das vias aéreas, representando broncograma aéreo. Essa descrição semiológica se refere a... Pessoal, primeiro, opacidade de vidro fosco na radiografia não é um conceito, isso não existe, tá bom? Ele basicamente descreveu aqui o que eu acabei de falar para vocês, que é a consolidação. Se eu tenho consolidação, eu tenho ocupação do espaço aéreo, eu vou ver um aumento, uma opacidade homogênea na tomografia e eu posso ver broncogramas aéreos porque as vias aéreas ainda estão pérvias.
O meu problema é no espaço aéreo, tá bom? Então, ele descreveu o conceito de consolidação, só para vocês entenderem que isso cai. O colégio está cada vez mais abordando termos técnicos, termos conceituais. E isso é o tipo de questão que você, em hipótese nenhuma, pode errar.